Boa noite, pessoal. Bom dia, dependendo do horário que vocês forem me ver. Tô gravando aqui um vídeo para substituir a aula que era pra gente ter essa semana. E é um vídeo de revisão da prova, né? Para que vocês estejam melhor preparados aí para fazer a nossa prova. Espero que seja útil, né, para vocês. A professora, né, vai tentar fazer uma prova mais fácil. Eu queria estar podendo ver vocês, né, nessa última aula, mas vou poder ver vocês no dia da prova. Queria agradecer todo esse semestre, né? Foi meu primeiro semestre como professora e agradecer todo o aprendizado. Tenho certeza que eu aprendi muito com vocês, né? Sobre metodologia e práticas de ensino e pedagogia, de como ser mais pedagógico com vocês. Peço desculpa por todas as minhas falhas, ainda sou uma professora em construção, mas de coração agradeço demais, né, a cada um de vocês. Marcaram aí a minha vida, a minha história e agradeço muito de coração. Então vamos começar? A gente vai fazer aqui uma revisão rápida, né, sobre princípios de TGP, teoria da jurisdição, competência e elementos da ação. São os principais temas que vão cair na nossa prova. Lembrando que a disciplina, né, de teoria geral do processo, ela carrega esse ensinamento sobre todo o vocabulário jurídico que a gente no começo, né, como vocês estão aí no primeiro ano, a gente tem muita dificuldade, mas a partir do momento que você começa a ter acesso a esse vocabulário, ele começa a tornar-se um pouco repetitivo aí na vida de vocês, vai ficando um pouco mais fácil. Então, a disciplina, né, ela é um pouco pesada, ela é um pouco teórica demais, mas ao mesmo tempo se faz necessária essa teoria para que a partir do segundo ano vocês comecem a entrar um pouco mais nas questões mais práticas, né? É organizado assim dessa maneira para que vocês entendam primeiramente os conceitos, né, das coisas, o significado das palavras para depois vocês usarem tudo isso que vocês estão aprendendo. Né? Não significa que a gente não possa dar exemplos práticos de como que funcionam, né? Que funciona essa teoria geral do processo. A professora vai tentar, então, tá auxiliando vocês nisso. Então, vamos começar aqui, princípios, né? A gente tem aí a teoria geral dos princípios, né? Que vão falar de algumas conceituações, como a professora disse, alguns conceitos, algumas regras de como que se utiliza essas questões. A gente pode entender princípios principalmente como, né, diretrizes, fundamentos, fontes que guiam o processo, e a gente tem diversos princípios aí que a gente precisa lembrar deles. Então, né, depois a professora vai explicar um por um, mas aí vem uma lista, né, de devido processo legal, princípio da ação, economia processual e instrumentalidade das formas, efetividade, imparcialidade do juiz, igualdade, contraditório, ampla defesa, disponibilidade e indisponibilidade, dispositivo e livre investigação de provas, impulso oficial, oralidade, motivação das decisões judiciais, persuasão racional do juiz, publicidade, lealdade processual, tempestividade da prestação jurisdicional, primazia do julgamento de mérito, acesso à justiça, preclusão, duplo grau de jurisdição e juízo natural, né? Todos esses princípios eles foram estudados por vocês no momento em que vocês fizeram os papers e entregaram para a professora, aquela atividade avaliativa, né? E a gente viu em sala também, a gente teve 2 aulas voltadas para esses princípios. Então, a gente também divide eles de maneira que são entendidos como constitucionais, aqueles princípios que estão presentes na Constituição, e infraconstitucionais, aqueles princípios que estão fora da Constituição, que estão somente lá no CPC ou somente em outro, no Código Penal, por exemplo, e não estão lá dentro da Constituição. Então, a professora falou que vai ter uma questãozinha na prova, né, pedindo para vocês identificarem alguns princípios, se eles são constitucionais ou se não, se são considerados infraconstitucionais. Outra diferença que a gente tem que saber, né, meio básica aí sobre princípios,
é que os princípios eles são um pouco diferentes do que regras. E daí a gente tem que ver quais seriam essas diferenças, né? Os princípios a gente pode ver eles como um norte, né? Por meio do qual podem ser interpretadas todas as demais normas, né? Aí a gente pode ver a definição aqui que a professora trouxe do ministro, né, o Celso Antônio Bandeira de Mello, que define princípio como sendo um mandamento nuclear de um sistema verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência. A gente também, etimologicamente, a gente entende que princípio é o começo, né? Então, o princípio, ele dá um início ali para o que você quer seguir. Então, o princípio ele é muito útil para a gente no direito. Que se você tem um princípio, você já tem ali um fundamento inicial onde você vai poder seguir um caminho, um direcionamento aí dentro do processo. Voltando um pouquinho. Aqui. A gente também tem a diferenciação entre regras e princípios, como a professora falou. As regras, elas miram uma limitação clara e inequívoca de casos que reclamam seu uso. E os princípios se preponderam. Quando você tem até uma relação jurídica onde princípios entram em conflito, a gente vai poder preponderar qual princípio vai estar, vai ser privilegiado nessa relação. Quando se tratar de regra jurídica, o comando é dado pelo legislador com a exata e precisa ordem do que deve ou não deve ser realizado, isso no sentido da regra, né? Ambos são espécies do gênero norma jurídica. Então, tanto as regras quanto os princípios, eles são entendidos como norma, dentro do ordenamento jurídico. Os princípios são comandos mais genéricos, nortes interpretativos de todo o ordenamento jurídico, e regras são comandos específicos por meio dos quais o destinatário tem integral ciência de como deve proceder. Ok? Então, a gente também tem a possibilidade de fontes do direito, Os princípios, eles são uma famosa fonte do direito. Quando vocês estudam lá a introdução do estudo do direito, vocês vão estudar, que a gente tem algumas fontes, os princípios são uma delas, Então, a gente tem duas grandes fontes também que ajudam a gente a encontrar esses princípios, que é a Constituição Federal, onde a gente encontra os princípios constitucionais, repetindo aqui para ficar claro, e os infraconstitucionais, que são os princípios onde tá nas outras legislações supralegais. As normas constitucionais, sejam princípios ou regras, sempre serão hierarquicamente superiores às demais normas infraconstitucionais brasileiras. Até por esse motivo também que a gente pega um pouco mais firme nessas questões constitucionais, que a gente sabe que tem caído muito mais em concurso, inclusive no ENAD, essa cobrança em cima da nossa Constituição, Talvez a gente sempre teve que respeitar mais a nossa Constituição, hierarquicamente ela é superior, mas ao mesmo tempo, talvez nos cursos de Direito se deixou um pouco mais de lado a Constituição e hoje a gente esteja aí tentando reavivar esse gosto aí pela Constituição, Os constitucionalistas ficam bastante felizes, de ter aí a Constituição valorizada. A gente tem nessa mesma linha aí as cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas que não se pode modificar da Constituição, mesmo com emenda constitucional a gente não pode mexer, A colisão entre princípios, como eu falei, a gente vai ter que ponderar. Então, um exemplo aqui que a professora traz é o do contraditório versus a ampla defesa. Quando você vai dar uma tutela provisória, você não dá a oportunidade daquela pessoa se defender completamente, porque você está dando uma tutela provisória, é algo antes do julgamento lá do mérito. Então, você não tem a defesa como um todo ali dentro do processo ainda.
mas ao mesmo tempo você, né, quer garantir aquele direito um pouco antes. Então, você acaba provendo aí a tutela provisória. Outra questão, a gente tem que sempre, quando a gente pensa também em princípios, na adequação, né, na razoabilidade, proporcionalidade, sopesamento de valores. Tentar entender de que forma aquele princípio se adequa àquela situação. Não, princípios, lembrando, né, que eles são um pouco mais genéricos. Então, você não tem aquela obrigatoriedade de levar tudo ao pé da letra. Você tem que entender o contexto principiológico e daí aplicar no caso que você tem em mãos, tá? E aqui também lembrando desse todo esse peso e valor constitucional, né, dado agora na teoria geral do processo também, a gente tem já no artigo 1º lá do CPC, olha, o primeiro artigo para vocês grifarem, né, o valor atribuído aos princípios constitucionais. Então, a gente tem nesse artigo já o peso que todo o CPC é voltado para a Constituição, né? A gente tem todo o novo CPC, ele foi escrito pensando também e obedecendo à Constituição. Então, para que não tenha, né, nenhuma regra que se contraponha a tudo isso. Vamos lá? E aí vamos aos princípios, um por um, né? Tentar passar rapidinho, que vocês já devem estar cansados desse tema. Mas a gente tem aí o devido processo legal, o primeiro princípio, vamos lá, né? O devido processo legal é principalmente você seguir os ritos, né? O trâmite legal, né? Você não fazer nenhuma atividade ilegal dentro do processo. Por exemplo, escuta ilícita, né? Uma prisão ilícita, né? A gente vai, quando vocês forem estudar lá em direito penal, vocês vão ver que existem formas de você prender uma pessoa, né? Existem as formas lá, prisão em flagrante, o flagrante é considerado isso, aquilo. Então não é assim, as pessoas, o poder estatal pode fazer o que quiser. Não é bem assim, né? Então você tem o devido processo legal. Esse é um princípio fundamental e ele está lá na Constituição. A gente vai ver aqui que o princípio do devido processo legal, ele está no artigo 5º, né? A gente fala que acadêmico de direito com o artigo 5º embaixo do braço pode fazer qualquer coisa. Então, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, fala que o processo há de estar em conformidade com o direito como um todo, e não apenas em consonância com a lei. Isso o Didier falou. E é um direito fundamental, já que está lá na Constituição, né? Lembrando que é um direito humano também que foi constitucionalizado, porque o devido processo legal é você seguir esses trâmites e não colocar o Estado como um poder arbitrário, um abuso de poder, né, desses servidores públicos. Então, segue também os preceitos dos direitos humanos. E é uma garantia contra eventual exercício abusivo do poder. O que mais que a gente pode falar sobre ele aqui, né? Um exemplo é a inadmissibilidade de prova por meios ilícitos, como a professora falou, uma escuta ilegal, né? Você tem que ter uma autorização judicial para colocar uma escuta ou grampear telefones, né? Grampear ligações. A gente tem que ter a motivação dos atos jurídicos, né? Os juízes, eles não podem ser arbitrários de decidir assim sem justificar por que eles estão decidindo daquela forma. Qualquer restrição a direito, seja liberdade, seja em relação à observância estrita ao princípio do devido processo legal, né, tem que ser obedecido. Condições mínimas de desenvolvimento do processo também. O devido processo legal, ele tem que ter algumas condições mínimas, né, para que esse devido processo legal seja observado, né, isso com relação à estrutura também. O método de atuação do Estado juiz para lidar com ameaça ou lesão a direito. Então, a gente tem um método certeiro e exato de como o Estado ele deve agir em certas situações, né? Então, isso também é o devido processo legal.
E a gente pode dizer que o devido processo legal, no sentido formal, ele diz respeito à forma, né? Você está seguindo todos esses preceitos colocados ali na Constituição e no CPC ou no CPP. E o sentido material diz respeito ao conteúdo, né? Você só pode, por exemplo, eventualmente prender uma pessoa se ele estiver exercendo uma ilegalidade, né? Não se pode fazer uma prisão arbitrária se a pessoa está de acordo com a lei. Então, isso também diz respeito ao conteúdo. Passando aqui para o próximo princípio, a gente tem o princípio da ação, né, que é entendido também como demanda e iniciativa das partes. A gente vai encontrar lá no artigo 2º do CPC, né? A jurisdição ela não será exercida senão mediante provocação das partes interessadas. Uma questão interessante. Se a parte decidir não acionar a jurisdição, tudo bem, né? Se for um direito disponível. Então, a jurisdição ela precisa que a parte tenha essa iniciativa, tenha essa ação. Né? E aqui a gente lembra também de uma coisa que a gente viu no bimestre passado, que é o princípio da inércia da jurisdição, que decorre exatamente da compreensão de que o direito de ação, como o direito de provocação da jurisdição, por meio do processo, é disponível. Né? Uma vez instaurado o processo, esse se desenvolve por impulso oficial. Então, o que acontece? Antes de ter o início do processo, antes de ter esse princípio da ação, essa demanda das partes, você tem a inércia do judiciário. Mas depois que você movimentou, você deu esse primeiro passo em direção à jurisdição, pedindo para que eles analisem aí a sua demanda, você vai ter, por impulso jurisdicional, o movimento desse processo, né? Que mais que a gente pode falar aqui do princípio da ação? O sistema processual brasileiro ele é misto, né? Prepondera o sistema dispositivo temperado com toques de inquisitoriedade. Isso a gente pode falar porque o nosso inquérito policial, né? Ele é um sistema inquisitivo. Você não tem ali a oportunidade de ampla defesa e de contraditório. Você tem só a investigação, né? Feita pelo Estado. O princípio, por isso misto, o princípio da demanda ou da ação atribui aos interessados a iniciativa de provocação da função jurisdicional, que é em regra inerte, né? Então aí na apostila vocês vão encontrar alguns exercícios para fazer relacionados já a esses dois primeiros princípios. E vamos lá? Os próximos princípios. Celeridade processual. Isso vocês têm que lembrar. A professora chegou a falar em aula. Celeridade não é pressa. A gente tem que ter um movimento satisfatório, né, do processo. A gente tem que ter uma resposta da jurisdição em um tempo razoável, justamente para que, né, o direito não se perca no tempo, né, porque às vezes é tanto tempo que dura um processo que chegando lá no julgamento do mérito, a pessoa já nem tem mais um interesse ou o objeto ali, o bem da vida já precluiu, né, já se perdeu no tempo. Então a gente precisa da celeridade como assim, um princípio para que o judiciário se comprometa em fazer a movimentação do processo num tempo hábil, né, num tempo necessário ali para que você tenha o seu direito ao fim do processo, né, para que a sua demanda seja julgada e num tempo razoável, que, né, sirva. Então a gente tem, para falar desse princípio, o artigo 5º, né, inciso 78, a professora ainda está com dificuldades aí com os números romanos, mas o artigo 5º, inciso 68, né, é um artigo que vocês vão ter que anotar também. Outro artigo que fala sobre celeridade processual, o artigo 4º do CPC, para anotar também. E a gente tem, além desses artigos nas nossas leis, né, tanto a Constituição quanto o CPC,
O Pacto de São José da Costa Rica, que ele acabou né, firmando ali algumas possibilidades de a gente analisar o que possibilita a gente enxergar que o processo está dentro de um prazo razoável, né? Então a gente tem algumas possibilidades ali, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos também estabeleceu critérios, esses critérios para aferir a duração razoável do processo. Entre eles, complexidade do assunto, comportamento das partes e seus procuradores, atuação do órgão jurisdicional e estrutura do Poder Judiciário. Tá? Isso tudo ajuda a gente a entender se o nosso processo brasileiro hoje ele está cumprindo, né, com esse princípio da celeridade. Outra questão aqui, que para agilizar o andamento dos feitos, a gente também tem o artigo 115, 117 e 125 da Constituição Federal. Anotem aí, tá, galera? E a gente também tem a possibilidade das súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes é quando você tem uma decisão lá do STF ou do STJ de julgados recorrentes. Então você acaba fazendo essa súmula vinculante e se a minha demanda é nesse sentido, a súmula acaba sendo utilizada obrigatoriamente, né? Aquele assunto já é um tema recorrente dentro dos tribunais. Então, o juiz ele não tem que ter dificuldade em decidir, ele vai decidir de acordo com a súmula vinculante. É uma disposição aí da lei, né, também, para a gente seguir. Continuando, a gente volta lá e vai falar de economia processual. Né? A economia processual é a gente obter o máximo de resultado na atuação do direito com o mínimo emprego de atividade jurisdicional. Então, a gente também não abusar do Poder Judiciário, pedindo, né, perícias muito caras, muito custosas, estipular, né, isso. Levar no bom senso, que a gente tenha que cumprir ali, né, o processo num tempo também razoável, como na celeridade, isso também ajuda, né? E a questão financeira mesmo, de você, além de não exacerbar esse tempo, você não gastar materialmente, né? Com perícias caras e outras questões. O que mais? Vamos voltar. Então, é difícil de fazer as coisas em casa, né? Que meu gato acabou de entrar aqui no quarto, daqui a pouco ele veio no meu colo. Continuando aqui sobre economia processual, a professora já falou, falar agora da instrumentalidade, né? Se vocês lembrarem, a gente né, o Brasil segue a terceira fase lá da teoria evolutiva do processo, onde o processo é visto como um instrumento. Então, esse princípio ele diz muito aí sobre as nossas possibilidades, né, dentro de um processo, né? Então, o processo ele tem que ser visto como um meio que garante a celeridade de sua tramitação. Então, o processo ele tem que funcionar, né? Ele é um instrumento. A gente deve obter resultado com o mínimo de emprego da atividade jurisdicional, o que também nos lembra a economia processual. O que mais? Desculpa. Um exemplo disso é o indeferimento da inicial quando não houver reunião dos requisitos legais. Então, isso a gente vai ver lá no final da aula de hoje. Se a gente não tiver os requisitos legais, a gente não precisa nem dar continuidade, né? O direito processual encontra-se na terceira fase evolutiva, como a professora falou, a fase instrumentalista. O processo ser efetivamente um meio dotado de autonomia para a pacificação de conflitos. Ele não pode ser encarado de forma desconectada do direito material buscado pelo jurisdicionado. E a gente também tem a possibilidade da sanabilidade de vícios, né? Quando o erro ali não é muito grave dentro do processo, o juiz já pode apontar e para aquele vício ser sanado naquele mesmo momento, né? Você não estender um processo, né, cheio de vícios, para daí depois voltar lá no início, não.
processo ele tem que ter essa efetividade, essa eficiência, né? A instrumentalidade é um pouco disso. O que mais? Imparcialidade do juiz. Bom, gente, esse eu acho que é um princípio que fica muito claro, né? A professora chegou a dar alguns exemplos em sala e... gatinho fazendo bagunça. A gente tem principalmente a questão do juiz estar distanciado das partes e não ter, né, estar equidistante das partes e também não ter interesse, né, no julgamento do mérito, não tem interesse que aquela lide se resolva de tal maneira que favoreça ele em algum momento. Entendem como? Então, a professora vai dar o exemplo de novo, você já deve estar cansado, e eu sei que tem gente que gosta, né, do juiz Moro. Mas no caso dele, por exemplo, quando ele estava julgando lá um dos casos do ex-presidente Lula e futuro presidente Lula, ele né, prendeu o Lula e posteriormente ele foi convidado a integrar a equipe do presidente Bolsonaro. Então, de alguma forma, não dá para dizer que ele não tinha interesse nesse tipo de resultado, né? Porque ainda era duvidoso se naquele momento o Lula e o Bolsonaro, né, quem dos dois iria ganhar. Então, ele tirando o Lula da corrida presidencial, de certa forma, ele acabou influenciando a eleição, né, o resultado do Bolsonaro, que ganhou, e posteriormente chamou ele para ser ministro da Justiça. Né, ficou algo meio dúbio aí, e o que também atrapalhou completamente esse processo aí da Lava Jato, e que fez também daí, né, ser anulado o processo como um todo. Então, nesse caso, a gente está falando de imparcialidade, né? O juiz Moro não foi imparcial. Ele tratou as partes, né, diferentemente. Ele já tratava aquele brocardo que a gente fala, né, o indúbio pro réu, ele não tratava dessa forma o processo, né, nesse caso da Lava Jato. Então, ele distinguia, de certa forma, a parte ali, Luiz Inácio Lula da Silva, por, né, N motivos, que a gente sabe, né, que quem vive no Brasil sabe o que é. Voltando, o que mais que a gente tem que falar? Imparcialidade do juiz. Bom, a professora falou, deu um exemplo aqui, né? Deverá ser o julgador da causa imparcial, no sentido de não poder direcionar a solução do conflito. Muito importante que o juiz mantenha essa posição de não direcionar a solução do conflito, né? De forma interessada. É claro que o juiz também tem interesse que se resolva o conflito, né? Mas ele não pode estar interessado nesse resultado, tá bem? Princípio importantíssimo aí para a gente falar, né, é o contraditório, que a gente tem que lembrar sempre, né, desse binômio informação mais reação. O contraditório é também ciência, você dá a oportunidade para a parte saber que ela está sendo, né, processada e para que ela possa se defender, né, que ela tem esse direito de falar, não, eu não fiz isso, né? Contradizer o que alguém alegou. Então, o contraditório é exatamente isso. Você dá ciência para a parte de que ela está envolvida em um processo, ok? Não tem como falar de contraditório sem falar de ampla defesa, né? Eles são dois princípios que andam muito juntos. E a ampla defesa é assegurar aos litigantes como garantia constitucional de produzir provas para convencer o julgador de sua tese. Então, a ampla defesa é você dar a possibilidade para as partes produzirem prova e poderem fazer o que elas, né, for ali nas possibilidades legais, para que elas falem, olha, isso não aconteceu, ou isso aconteceu, mas não dessa forma. Né? Então, que elas juntem, que elas possam estar juntando no processo todas as questões aí que elas acharem necessárias. E por que o contraditório e a ampla defesa
sempre andam juntos? Porque cada movimentação processual que a gente tem, cada despacho do juiz, ele cita, né, ele vai citar as duas partes, normalmente, né, depois na pessoa do advogado. Mas as duas partes vão ter que dar ciência de que elas estão entendendo como está andando o processo para que elas possam se defender e alegar ali o que elas quiserem. Se alega, prova, né? Quem fala, comprova o que diz, ok? Disponibilidade e indisponibilidade. Eu acho que é interessante aqui, né, a gente sempre está lembrando que existem direitos disponíveis e direitos indisponíveis. O que seria isso, né? No básico, é a liberdade, né, gente? Disponibilidade e indisponibilidade é sobre liberdade, que o jurisdicionado tem de exercer ou não seus direitos. Então, se você é, tem a possibilidade de fazer uma ação, mas é sobre algo disponível, você que decide se você vai entrar com uma ação ou não, ok? Então, é uma liberdade do indivíduo, né? Que também é um direito, é um princípio constitucional, né? Todas as nossas liberdades aí, individuais também estão lá na Constituição. Volta. Verdade real e verdade formal. Bom, aqui a gente tem que ver para ajudar a lembrar o Brocardo, né? O que não está no processo não está no mundo. Então a gente tem a verdade real, que é a verdade que acontece no mundo real, que o processo nem sempre consegue atingir. Por quê? Porque o processo ele vai ter que estar tudo ali comprovado, né? É, escrito, recibos de pagamentos, né? Vídeos, se for alguma, se tiver essa possibilidade de algum vídeo, etc. Então, se você não traz para o processo, fica muito difícil do juiz analisar. Então, a gente fala que a verdade real, normalmente, ela se distancia muito da verdade formal, né? Porque o processo, ele é um pouco limitado ali, o que você consegue realmente comprovar, o que você consegue trazer para dentro do processo. Então, de certa forma, fica um pouco mais limitado a verdade formal. Mas por isso que é importante também, né, a gente como advogado saber disso. A gente conseguir fazer o máximo de provas possíveis para ajudar nossos clientes, né, e entender a importância dessas provas, né, porque o juiz ele não está em todos os momentos, em todos os lugares, né, analisando aquele caso. Então ele se limita a ver o que está dentro do processo, tá? Continuando, a gente vai ter a persuasão racional do juiz, né? A forma do juiz investigar as provas produzidas no processo deve ser racional, ok? Ele tem que seguir uma lógica, ele tem que seguir uma racionalidade de forma que ele justifique por que ele está agindo daquela forma e lá no final a sentença também vai ter que ser motivada, né? O porquê que ele decidiu dessa forma. O princípio da oralidade é um princípio que a professora gosta bastante, já, né, que eu sou uma entusiasta aí da justiça restaurativa e da possibilidade da autocomposição dentro do processo, que é justamente isso, você tirar um pouco essa formalidade tão presente no processo, né, civil ou no processo penal, e você dá a possibilidade das partes falarem, né, utilização da forma verbal para a realização de determinados atos processuais. Então, vai ter alguns momentos do processo, como numa audiência, né, na sustentação oral, razões finais. Eu acho que é o advogado que vai falar dessa forma utilizar o princípio da oralidade. Então, a gente também recorre a ele quando, né, os documentos ali também são insatisfatórios, né? Por exemplo, a audiência é uma parte do processo muito importante, onde você vai produzir essas provas orais. Motivação das decisões judiciais, a professora acabou já falando aqui um pouquinho, né? Que devem ser fundamentadas todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário sob pena de nulidade. Então, se o juiz ele faz uma sentença e ele não justifica ou não motiva por que ele decidiu daquela forma,
é muito possível que, né, a outra parte recorra e ganhe, né, e possa até anular essa decisão, ou seja, voltando desde o início do processo. A publicidade também é um princípio que com certeza vocês já ouviram falar, né? Que você tem essa possibilidade de sempre estar entendendo o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a imprensa, ela sempre tem acesso aos processos. Se ela for em uma vara criminal para saber do que a pessoa morreu lá, ela vai ter acesso. Mas é absoluta essa publicidade, né? A gente acaba entendendo que é importante essa publicidade, sendo o processo parte do direito público, e que a gente precise desse controle também, né, público, de se o poder judiciário está ok, se ele está fazendo as coisas, né, com celeridade, com economia processual, já que é toda uma questão, né, de organização pública também, o processo, né, a teoria geral do processo. Então, o princípio da publicidade ele vai também nesse sentido, mas em nenhum momento ele é absoluto, tá? A gente vai ter muitos processos que correm em sigilo, quando, né, se envolve alguma pessoa menor de idade, né, um dos exemplos, e alguns outros casos também, onde você vai ter sigilo e as partes vão conseguir se manter preservadas, né, do assédio, assim, da imprensa, por exemplo, quando são pessoas famosas, né, às vezes tem algum processo lá e já cai na imprensa e acaba tomando, né, uma dimensão, uma proporcionalidade que aquela pessoa não queria e desmedida mesmo, né, às vezes a imprensa é muito cruel com as pessoas, né, que estão aí na mídia. Voltando aqui, mais um princípio. Lealdade processual é um dos princípios também muito importante, gente, né? A questão de você estar sendo honesto ali dentro do processo. E é conhecido também como o princípio da boa-fé. Então, você é proibido de criar proposições processuais, quer dizer, você fica empatando ali o processo, né? Você fica impetrando recurso ali que não é cabível, que não é necessário, só para ganhar tempo, e isso acaba prejudicando, né, o processo como um todo e prejudicando a sociedade como um todo, porque tudo isso é um gasto e a gente tem também o judiciário abarrotado também por causa disso, né? Porque existem processos que eram para ter acabado antes, mas as partes não colaboram para que isso aconteça. Né? E daí, tá, mas e o que caracteriza a litigância de má-fé? A gente tem lá no artigo 80 do CPC algumas coisas que caracterizam a litigância de má-fé. Eu peço que vocês vão lá, até lá e leiam. E a questão do juiz natural, essa questão de que um processo ele tem que ser julgado justamente por um juiz que foi lá e passou num concurso e é o juiz daquela causa, ok? A gente não vai ter o estagiário julgando o processo ou o assessor julgando. Quem se responsabiliza por aquela decisão tem que ser o juiz natural. Outra coisa que é bem ligada a essa questão do juiz natural é o princípio da vedação dos tribunais de exceção, para que você não tenha a possibilidade de ser julgado por um tribunal de exceção, quer dizer, um tribunal paralelo com outras leis. E isso a gente vê muito quando ocorrem, né, tribunais, por exemplo, do tráfico, né, o PCC lá faz um julgamento, né, que vai matar uma pessoa. Isso é um tribunal de exceção, completamente ilegal, né? Ou também quando a gente fala daqueles tribunais que ocorreram com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Tribunal de Jerusalém, Tribunal de Nuremberg, temos mais alguns exemplos que a professora não consegue lembrar. Mas alguns tribunais que foram feitos nessa época, onde você não tinha uma legislação que autorizasse a criação desses tribunais. Então hoje a gente tem o Tribunal Penal Internacional, que já é uma legislação posta.
Então, se eventualmente a gente tem pessoas que cometem crimes internacionais, elas vão ser julgadas pelo TPI, né? Na época a gente não tinha o TPI, então foram criados tribunais de exceção para que esses criminosos não ficassem impunes, né? Os criminosos lá do nazismo, ok? Gente, qualquer dúvida, por favor, mandem WhatsApp para a professora, mandem e-mail, que a professora vai responder. Podem até me ligar que eu tiro essas dúvidas, tá? Tô passando meio rápido mesmo. Tá, a questão da preclusão. O juiz ele deve ponderar se deve prevalecer se a celeridade processual ou a segurança jurídica da melhor prestação jurisdicional. Então, como a professora falou lá na questão da celeridade, né? A celeridade, ela não é pressa. O juiz, cada vez que ele pega um processo, ele está ali com uma decisão, com um poder nas mãos muito delicado, né? De você decidir qual que vai ser o desdobramento na vida daquelas pessoas, porque o bem jurídico é ele que vai decidir com quem fica, quem tem razão, quem não tem. Então, é importante que ele pondere isso entre a celeridade, né, e também a segurança jurídica, para que, né, às vezes, num momento meio de ímpeto e meio rápido, ele, ele decida de forma errada. Então, que ele tenha também essa paciência para também poder proteger o bem jurídico, né? De modo que esse bem jurídico não se perca aí, nem no tempo, nem na, na relação ali jurídica. Para que vocês entendam um pouco melhor essa questão do princípio da preclusão, eu indico o artigo 5º, o inciso 78 da Constituição Federal, o artigo 4º do CPC, né? O artigo 139, inciso 2 do CPC, artigo 93, inciso 15 da Constituição Federal, artigo 507 do CPC, artigo 278 do CPC, né? E entender aí quais seriam as formas de preclusão, né? Preclusão temporal, aquela decorrente de a parte não cumprir o ato processual no prazo determinado pelo juiz. A preclusão consumativa, aquela decorrente da própria prática do ato ordenado em prazo menor que o concedido. A preclusão lógica, aquela que ocorre da prática de ato incompatível com o posterior exercício de um direito processual. Nem tudo a professora está falando aqui, mas lembrando que tem bem detalhadinho lá na apostila e também no esquema que a professora fez, tá? Seguindo aqui a primazia do julgamento de mérito, a gente entende que para o processo o mais importante é a efetiva solução da lide, que é o imbróglio ali dentro do processo, né? O que de fato está pegando, né? Qual que é o pedido ali principal dentro do processo. Então, a primazia, o juiz se preocupa com isso, né, de julgar o mérito. Então, ele vai conduzir também todo o processo em sentido de sanar, né, os vícios meramente formais para que se atinja a finalidade última do processo. Então, por mais que entrem, né, também outras questões ali no meio do processo, ele não vai perder esse foco dele de analisar o mérito e julgar o mérito, ok? O acesso à justiça é um princípio também que vai lembrar muito a gente lá o primeiro bimestre, desculpa, que, né, é a inafastabilidade da jurisdição, quer dizer, a gente dá acesso à justiça, né, possibilita o acesso à justiça quando as pessoas elas conseguem, né, a gratuidade da justiça, as pessoas que não têm, né, oportunidade de estar pagando um advogado, e a defensoria pública também, né, um advogado, né, fornecido pelo Estado. E no caso de não ter defensoria pública, um advogado dativo, que também possibilita a defesa daquela pessoa. Então a gente tem praticamente, né, dois princípios, esse de que todas as pessoas têm que ter acesso à justiça, e que o acesso à justiça tem que ser uma coisa fácil, uma coisa simples, que não seja uma coisa do outro mundo, né, que as pessoas
não padeçam aí nas ruas perdendo seus direitos porque uma porque não conhecem, outra porque não tem oportunidade de entrar com o processo, né? E aí na passabilidade da jurisdição é essa possibilidade da jurisdição não poder negar também que as pessoas, né, acionem ela. Né? Ela não pode falar, não, eu não vou aceitar teu processo. Se segue lá os requisitos, os pressupostos lá da ação, as condições da ação, você vai ter que julgar aquele caso sim, tá? Aqui a gente fala do artigo 5º, inciso 35 e o artigo 140 do CPC. Artigo 5º é Constituição Federal, tá? E daí aqui, além do acesso à justiça, faltou um aqui para falar dos princípios, o duplo grau de jurisdição. Como a gente sabe que existe a falhabilidade humana, a gente tem que colocar também a possibilidade de recurso dentro desse processo, porque pode ser que o juiz erre, né, ali nas suas decisões. Então a gente tem que ter um sistema recursal. A partir do momento que você tem um sistema recursal, você pode recorrer hierarquicamente ali um andar acima para que aquela pessoa possa julgar o que o juiz deve fazer ou o que ele tem que rever ali, né? Ou como que fica decidida aquela questão, tá? Então a gente tem, né, no Brasil não só uma instância, mas duas instâncias para que se possam apreciar os recursos em relação às decisões proferidas por aquela. E acabou aqui, galera, a questão dos princípios. Agora acho que vai ser um pouquinho mais rapidinho, né? Já deu 46 minutos, não quero mexer vocês também. Então, voltando lá para o começo, para nossa revisão. Encerramos a questão dos princípios, né? Se vocês quiserem dar uma relida ali no paper de vocês, que cada um fez, né, sobre um tema, ou quiser algum outro paper que a professora disponibilize, também a professora disponibiliza. Mas tem tudo lá na apostila e aqui na aula eu estou revisando no esquema principalmente, tá? Então agora a gente vai para a teoria da jurisdição, né? A gente tem a jurisdição, ela está principalmente atrelada à ideia do Estado, né? O Estado como terceiro imparcial, predominantemente apto a solucionar conflitos. Então, o Estado ele está com essa responsabilidade nas mãos da pacificação social. Então, essas palavrinhas lembrem, né? Se a professora perguntar, defina a jurisdição, o que é jurisdição? Vocês têm que lembrar que a jurisdição está atrelada ao Estado como terceiro imparcial, predominantemente apto a solucionar conflitos, ou como pacificador de conflitos, ok? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem que saber, né? A gente tem que entender essa relação existente entre poder e jurisdição, algumas características básicas da atividade jurisdicional, a legislativa, tanto a atividade jurisdicional como a legislativa e a executiva, como que esses três poderes, né, eles se organizam ali, as principais diferenciações, né, e daí a gente vai ter algumas espécies de jurisdição. Quais seriam? A voluntária e a contenciosa. Como que a gente entende diferencia essas espécies? A voluntária é quando as pessoas elas não estão com um conflito. Então elas buscam a jurisdição simplesmente para homologar um acordo ou para autorizar algo que elas realmente querem. Sabe como? Então, por exemplo, um divórcio, quando envolve um menor de idade, ele vai ter que passar por uma homologação judicial, justamente porque o Ministério Público ele vai ter que dar uma olhada, ver se está tudo certo, se os direitos da criança ou do adolescente estão sendo respeitados, mesmo que o casal esteja de acordo. Então, essa espécie é uma jurisdição voluntária, tá? De espécie voluntária. E a contenciosa? Bom, a contenciosa é o que a gente mais vê por aí, né? Que é aquela onde as partes estão conflituosas, quando elas têm um litígio ali, quando elas não entraram no acordo, elas não chegam com o acordo pronto para o juiz só homologar.
elas têm que passar por todos os trâmites lá do processo, né? Audiência, defesa, petição inicial, contestação, justamente para o juiz, ao fim do processo, decidir quem que está com a razão, quem que é dono daquele direito, ok? A teoria da jurisdição também tem alguns princípios, né, que é a aderência ao território, quer dizer, a jurisdição ela funciona em determinado território. Se vocês lembrarem da primeira questão, de uma questão lá da nossa primeira prova, né, para processar o pai por alimentos, o filho mora aqui no Brasil. Então, aonde que a gente vai processar ele? A gente vai processar aqui no Brasil, justamente porque tem essa aderência ao território, né, onde está o menor. A gente tem a questão da investidura, né, que é uma questão ali do sol. Peraí. Bom, ainda sobre a investidura, a gente tem essa possibilidade, né, de pré-determinação do que a jurisdição é capaz de julgar, né? Quem vai ser esse juiz que vai julgar? Quem que é esse terceiro imparcial? Então, né, a jurisdição ela segue vários regramentos para que seja chamada de jurisdição. A gente tem também o princípio da indelegabilidade, né? A jurisdição ela não pode se eximir de julgar o teu conflito, e isso também vai em encontro com a inafastabilidade da jurisdição, mas a indelegabilidade é que é justamente o exercício da jurisdição ele não pode ser delegado. Então, o que a gente vai falar aqui? Que não pode ser terceirizado. Existem algumas possibilidades, né, no serviço público, na administração pública, de serem terceirizados. A gente pode ver enfermeiras sendo contratadas em hospitais de forma terceirizada, médicos sendo contratados. Mas um juiz terceirizado, vocês já viram? Não, não existe essa possibilidade. Justamente porque os juízes eles têm que ter essa investidura, eles têm que estarem capacitados, né, de uma maneira que a gente já estabeleceu em lei para exercer a jurisdição. Então é uma funcionalidade, né, extremamente pública. Outra questão é o princípio da inevitabilidade, né? Então a gente tem que ter alguma sujeição aos comandos da jurisdição. Então, quando um juiz decide, intima você, você não tem como evitar aquela intimação. Você vai ter que comparecer em audiência, senão você vai ter que justificar, né? Então, tem várias questões, assim, que você pode ser punido se você não obedecer às decisões legais. Por isso, inevitável, né? Na afastabilidade, como eu falei, não tem como se eximir de julgar, né? Não tem como afastar ali a questão da jurisdição. E do juiz natural, que a gente pode falar, a gente já falou aqui também, né? Um princípio que acho que já ficou bem compreendido, né? A autoridade que vai julgar, ela tem que ser autoridade competente. Aí cito para vocês aqui o artigo 5º, né? 53 da Constituição Federal, o artigo 5º 37 da Constituição Federal, o artigo 284 e 285 do Código Civil, que vai falar sobre as distribuições dos processos, quer dizer, né, os processos eles têm que seguir também um trâmite que já é especificado. Se você tem varas, né, por exemplo, 2 varas seriam competentes para julgar aquela determinada ação. Vai ter que haver um sorteio ali, ou uma aleatoriedade para que o processo caia em uma dessas varas, né, para que uma vara não fique cheia de processos e outra com um pouco menos. Então, o próprio distribuidor, ali, a distribuição tanto do Projud quanto dos outros sistemas, vai determinar qual vara será competente. A partir dali, é aquele juiz que vai ser o juiz natural, né, o juiz competente para julgar a sua ação. Aí, sobre também o juiz ainda, essa figura do juiz, né, a gente tem alguns comentários básicos para falar que ele pode estar impedido, né, ele pode ser incompetente, né, ele pode ter essa competência funcional, quer dizer, se você é um militar e você comete um crime militar, você vai ser julgado pela justiça militar.
Se você comete um crime eleitoral, você vai ser julgado pela Justiça Eleitoral e assim por diante, né? Você não, não muda ali as competências por causa da... Na verdade, você muda a competência de acordo com o conteúdo ali, né? Do bem jurídico e enfim. Ai, gente, além dos princípios, é importante também, muito importante, a gente entender que a gente tem uma estruturação, né? Que isso ajuda também a gente a entender ali os princípios, onde a gente vai ter, né, o juiz de direito, né, e hierarquicamente superior a ele é o TJ, e hierarquicamente superior a ele ao STJ, tá? O STJ e superior ao STJ, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, né? Famigerado STF. A gente tem a possibilidade de juízes federais, que daí vão, né, corresponder hierarquicamente ao TRF, né, e daí ao STJ. Os juízes do trabalho, que correspondem hierarquicamente ao TRT e depois ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. Juízes eleitorais, né, que a gente tem o TRE e daí o TSE, não STE, ok? E daí a gente tem os juízes militares, que é o STM. Então, e daí a gente tem o CNJ, que é o Conselho, né, que não presta atividade jurisdicional, ele determina mais algumas disposições, né, resoluções para que os juízes obedeçam, algumas leis onde você não tem o legislativo atuando, às vezes você tem até mesmo o CNJ atuando, né. E além dessa estruturação, a professora queria citar também os juizados especiais, né? A gente tem os juizados especiais civis, a gente tem os juizados especiais criminais. Existem algumas cidades onde você não vai ter, né, a justiça federal, e daí você vai ter que procurar a cidade mais próxima onde se tenha. E você vai ter também cidades onde a justiça comum, que a gente fala, né, a justiça estadual, ela vai ser um fórum pequeno onde você não tem varas especializadas, né? E daí você vai ter que protocolar tudo na mesma vara também, tá? Bom, gente, resumidamente, sobre teoria da jurisdição, era isso que a professora queria passar, tá? E daí agora a gente vai seguir para competência, que a gente já tá também. Sei que vocês não vão ver um vídeo com mais de 1 hora. Então, a competência, resumidamente, tá, gente? Vejam lá na apostila, vejam os artigos, vejam o esquemão, né? Competência a gente tem que dividir fluxograma, objetivo, funcional e territorial. Então, os critérios ali objetivos para determinar a competência. A gente vai ter o valor da causa, né? Segundo a Lei 9.099, a gente vai ter o juizado especial, que é até 40 salários mínimos, né? Então, o valor da causa ele pode determinar se vai para um juizado especial ou se vai para a justiça comum. Esse é o exemplo que a professora quer dar aqui para vocês do valor da causa, né? Um critério objetivo de competência. Outro critério objetivo, em razão da matéria, né? Se é criminal, se é civil e você tem varas especializadas, você vai protocolar na vara correta, né? A vara que dispõe sobre aquele artigo que você está usando ali como fundamento e embasamento do teu direito, ok? Outra questão, se envolve instituições federais, por exemplo, você vai, né, na Justiça Federal, se envolve autarquias municipais, ali você já vai na Justiça Estadual, ok? Em razão da pessoa, né? Justamente isso. Bom, um exemplo que fica muito claro é quando as pessoas têm, né, foro privilegiado e delas têm que ser julgadas, né, por exemplo, nas câmaras lá, né, do legislativo, né, enfim, tem seus julgamentos feitos ou pelo STJ ou pelo STF, pelo próprio STF, isso em razão do foro da pessoa.
Ou, por exemplo, quando é um militar, né, que cometeu um crime militar ou uma ação militar que está sendo julgada, ele vai lá para a justiça militar. Ou também quando é um funcionário federal que no exercício ali da sua função, né, cometeu um crime, ele vai ser julgado também, por exemplo, pela Justiça Federal. Né, a gente trata a competência como se fosse um ímã e elas vão puxando, né, dependendo do assunto que você está trabalhando, ela vai puxar para si a competência. Então, assim, é um tema muito importante também e existem vários, né, subitens aí para a gente estudar relacionado à competência. Relacionado à competência funcional, a gente encontra, né, esse critério, ele vai encontrar utilidade para verificar qual órgão terá a competência originária para conhecer determinada ação, se um tribunal ou um juízo monocrático. Né? Então, dependendo também da ação que você vai propor, você propõe na justiça comum e dependendo da ação, você já protocola lá no STJ, ok? A questão territorial acho que é um pouco mais simples, né? Que a gente vai entender que o critério territorial é justamente, né, analisando, né, o domicílio do réu, por exemplo, né? Se o domicílio do réu é aqui em Ponta Grossa, o processo vai ser proposto aqui. Se o domicílio do réu é em Curitiba, vai ser proposto lá. Se ele tem mais um domicílio, pode ser proposto em qualquer um, ok? E daí a gente vai para entender aqui que a gente tem possibilidades e competências. Ela pode ser absoluta, onde você não vai poder alterar, né? Se você alterar esse processo em algum momento, ele corre o risco de ser anulado, né? O resultado dele. Né? O ordenamento não admite alteração das regras de competência fixadas em lei. Previsões legais inalteráveis por vontade das partes ou mesmo do juiz. Se descumprida, gera vício de incompetência absoluta. Então, a competência absoluta, se não observada, vai gerar um vício de incompetência absoluta. E poderá ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Vício insanável gera nulidade absoluta no processo, ok? Então, se você tem um vício insanável, se você tem um vício que poderia ser sanado, ok, competência relativa. Mas um vício insanável não tem como, ele vai gerar nulidade, ok? E daí tem um artigo aqui como exemplo, né? Artigo 64, parágrafo 1º CPC. Vamos para a competência relativa? Não é muito difícil, gente. É provável que caia na prova também, eu ainda não elaborei todas as questões, mas para vocês colocarem, né? Isso é uma incompetência absoluta ou isso é uma incompetência relativa? Esse caso é uma incompetência absoluta ou é uma incompetência relativa, né? Tentar colocar aí essas questões para vocês conseguirem visualizar, né? O que é competência absoluta, o que é competência relativa. Então, a competência relativa, ela vai dispor sobre situações menos graves, né? Que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Se a parte interessada não arguir vício, a matéria precluirá, ocorrendo a denominada prorrogação de competência. Então, essa é uma palavrinha também interessante para a gente guardar. O que é prorrogação de competência? É quando trata-se de uma incompetência relativa que não foi arguída, né, no processo, durante o processo. Então, a matéria acaba precluindo e você tem a prorrogação da competência. Aquele juiz que não era competente acaba tornando-se competente porque ninguém falou nada no momento que era para falar, ok? Vamos ver, acho que sobre competência era isso. E agora, nosso último assunto aqui, elementos da ação. Também passar rapidão, né? Mas que vocês possam estudá-la na apostila e ler os artigos. Então, os institutos fundamentais: jurisdição, processo e ação. Jurisdição a gente estudou aqui, né, a teoria, os princípios, né, o processo a gente também, né, ainda está estudando, basicamente, né, o processo físico lá, que a gente tem que entender todas as partes, os trâmites, os ritos necessários, a gente não estudou peças, né, então isso vai ficar um pouco mais para frente, e é mais, né, função lá do núcleo de prática, mesmo trabalhar com vocês lá mais para frente a questão
das peças processuais. E a questão da ação a gente viu um pouco, que é essa questão de você ter a possibilidade de agir ou não, por causa da disponibilidade, né, que a gente viu o princípio da disponibilidade, e também a questão da inércia da jurisdição. Então, se a jurisdição é inerte, o que é preciso para um processo andar, para um processo se iniciar? A gente precisa da ação. E daí, para isso, a gente vai ver os elementos da ação, ok? Então, assim, a professora procurou aí umas tabelinhas na internet, acredito que vocês encontrem umas mais completas também, né? Mas, basicamente, os elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. O que a gente entende como partes? Algo óbvio, intuitivo, vocês acertam essa, né? Também se eu perguntar quem são as partes. Então, se eu colocar uma tabelinha como essa na prova, para vocês complementarem, né? Quem são as partes? Sujeito ativo e sujeito passivo. Autor, réu, né? Às vezes, né? Executado, exequente, executado. Causas de pedir. Como que a gente define o que é uma causa de pedir? Então, vai ser o fundamento do fato e do direito que embasam a pretensão inicial. Então, você tem que pegar lá os artigos que estão, né, embasando a tua razão de pedir, o nexo causal ali do porquê que você está nessa situação e o direito, ele se aplica ao teu caso, né? Quando você narra ali os fatos, você vai ter que colocar também na causa de pedir o nexo dos fatos com o direito, ok? E o pedido? O pedido é o provimento jurisdicional postulado e o bem da vida que se almeja. Então, também me parece também um pouco intuitivo, né? Que é exatamente o que você quer com aquela ação. É o teu pedido, tá? O pedido, ele é requisito também da petição inicial. Então, ele vai ter que estar lá ao fim da petição inicial, pedindo a citação do réu, né, o valor da causa, o que você quer de indenização, o que você quer de pedido ali que o juiz se faça cumprir, né, essas questões. Rapidex também a gente vê aqui as condições da ação, que se tratam de legitimidade, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Aí eu peço que vocês leiam, tanto na apostila quanto aqui no esquemão, que tem definido certinho o que é legitimidade, quem que é legítimo para entrar com uma ação, né? O que é o interesse processual, quem que tem esse interesse processual, é só a parte ou tem terceiros interessados no processo? Isso vocês podem estar vendo também no próprio código, no artigo, e no esquema e na apostila. Possibilidade jurídica do pedido, quer dizer, esse pedido, ele é possível juridicamente? E daí aqui eu dou um exemplo daquele cara meio maluquinho lá, o Superman, que é o advogado que pede coisas impossíveis, né? Se eu pedir reconhecimento de propriedade na Lua, isso não é possível. Não é uma possibilidade jurídica esse pedido, né? O Superman também, ele pede coisas assim, reconhecimento da Warner de que a vida dele foi plagiada, que ele é o Superman. É papinho de maluco, né? Então não faz o menor sentido. Quando você tem que fazer uma ação, você tem que pensar nesses três pilares aí. Se existe legitimidade, se existe um interesse processual e se tem possibilidade jurídica do pedido. Ok? Bom, gente, eu acredito que era isso, já deu 1h10, sei que vocês não vão ver mais que isso, né? Mas eu tô aqui disponível para tirar dúvida de vocês. Acredito que eu passei aqui os pontos principais do que pode vir a cair na prova, né? Lembrando, vou fazer uma prova fácil, uma prova muito mais fácil do que foi a primeira,
Mas também peço que vocês estudem, porque às vezes até a prova fácil se torna difícil se você não entendeu nada, se você não participou das aulas, né? A gente teve alguns alunos que faltaram, tiveram que faltar, infelizmente, por causa dos bloqueios e tal. Então, né, estudem, por favor, e a professora reafirma, estou à disposição, né, para vocês. Lembrando que no dia da prova a gente vai fazer aquele mesmo esquema que teve, né, é, na primeira prova, que causou alguns traumas, mas enfim, já estou avisando antes que vocês, né, não precisa levar material se não quiser. Vocês vão poder usar o Vademecum, a professora vai olhar o Vademecum antes de cada aluno sentar e receber a prova. Quem tiver com o Vademecum grifado vai ganhar uma pontuação aí de atividade continuada, né, de avaliação continuada. Os celulares, eles não devem estar com vocês, então tem que estar ou dentro do material que vocês colocam lá na frente ou em cima da mesa da professora, peço essa gentileza. Ou também, né, vamos ver, se quiserem ficar com o celular, beleza, mas se a professora pegar, vai ser zero, infelizmente. E outra coisa, que mais que eu tenho para falar para vocês? Peço desculpas, né, essa aula horrível aqui, né, mas é mais um instrumento aí que a gente tem, uma carta na manga. Como a gente ficou com, com poucas aulas, né, nem deu tempo de terminar o conteúdo, quem sabe eu grave até mais uma para vocês sobre a unidade 4, para que vocês não fiquem no prejuízo, tá? Então, eu agradeço toda a atenção de vocês, né? E é isso. Desejo uma boa prova, bons estudos para vocês. E agradeço imensamente aí todos vocês também por terem participado aí da minha vida, da minha história aí nesse semestre, tá? Todo aprendizado é muito válido, gente, de coração, tá bem? Acredito que é isso. Tchau, bora estudar, galera. Já curaram a ressaca aí do joia? Bora estudar.